Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, muito boas-vindas. Aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios dos estudos do Evangelho de João. Que bonito! Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de assistir esses dias a série The Chosen. Se não viram ainda, eu recomendo. Ela tem no Netflix, tem outros streamings também, eu acho. É muito bem feita. E as histórias bíblicas que por tanto tempo nós ouvimos, não é mesmo? Tanto tempo, elas podem ganhar uma ambientação, uma contextualização. Está muito bem feito mesmo o que construíram por lá. Então, estou recomendando aqui para que ao longo do estudo vocês também assistam essa série. E hoje vamos dar seguimento, estamos aqui no capítulo 2, Jesus retratado por João, capítulo 3, me desculpe. E nesse episódio de hoje, nós vamos de novo ter a presença aqui de João Batista, da última, uma das passagens que ele apareceu aqui para a gente, ele estava batizando, e ele começa a indicar que os seus discípulos sigam Jesus, né? Ele começa a indicar Jesus como um caminho. Ele diz: Eu batizo com água, ele batiza com Espírito, atestando, né, esse posto de Jesus, um posto mais alto. E a passagem de hoje é uma reafirmação desse posto. Só que aqui já começa a entrar um aspecto humano, que é a criação de intriga, que é a nossa, assim, né, o nosso ponto negativo de comparar e querer criar nesse comparativo o desmerecimento do outro. Só que aqui João, ele atesta essa diferença. E para nós há uma chave bem importante aqui, tá? Nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nós temos sim, né? Existem graus. Então vamos lá, vamos ao que temos aqui. Sim, se aconcheguem aí, se ajeitem, já vão preparando para deixar seus comentários, porque a riqueza desses estudos tem sido os comentários que vocês estão trazendo. Senta que lá vem a história. Jesus e João Batista, no capítulo 3, versículo 22. Um pouco depois, Jesus, com seus discípulos, se dirigiu à Judéia. Ficou aí com eles e começou a batizar. Então, observem que houve um movimento, né? Ele saiu de um lugar, se dirigiu a outro, e ali começou a batizar. Um batismo, ele é um rito sagrado, né? Em nome de Deus, feito em nome de Deus. Ou seja, quando você batiza, você está sendo representante aqui de Deus, tá? Tem um posto já sendo ocupado. Também João batizava em Enom, perto de Salim, onde havia água abundante. O João estava lá. Também, vejam, também batizava, né? A multidão acorria e se batizava. Ainda não haviam posto João na prisão. Isso vai acontecer. Surgiu uma discussão dos discípulos de João, então, estão conectados ao João, estão dando crédito ao João, estão seguindo o João, com um judeu a propósito de purificações, que é também uma das funções do batismo. Foram a João e lhe disseram: ó, aqui já está um movimento. Rabi, aquele que estava contigo na outra margem do Jordão, de quem deste testemunho, está batizando, e todos vão a ele. Ah, um jeitinho de... Tem um tom de fofoca, tem um tom de quem dá notícia,
e tem um tom de comparação, né? Que reação será que o meu mestre aqui, a posição ocupada por João Batista diante dos seus discípulos, vai me responder? Quando eu lanço para ele o fato de que tem aquele lá, que ele deu testemunho antes, batizando, né? Tá batizando, e todos vão a ele, quer dizer, tem mais gente indo lá. João respondeu: ninguém pode arrogar-se coisa alguma se Deus não a conceder. Você não diz que você batiza, meu filho, se você não tem essa chancela divina. Você não diz que é, se você não recebeu do alto. Então, João está dizendo: olha, se ele está batizando em nome de Deus, ele não pode fazer isso, não poderia fazer isso, se ele não tivesse a concessão. Se ele não tivesse, não seria batismo. Mesmo que estivesse fazendo o ato, não seria batismo, né? Vós sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas me enviaram à frente dele. Quem tem a noiva é o noivo. Aqui, quem tem a noiva é o noivo. Nos estudos, há uma grande confusão sobre a simbologia da noiva, tá? O noivo aqui refere-se a Jesus, é mais claro. Só que nos estudos, o que que acontece? Como não fica explícito quem é a noiva, a simbologia fica confusa. E às vezes se atribui à noiva a ideia de igreja. Só que noiva é uma acompanhante do noivo. E a ideia de igreja, a igreja, ela tem uma multiplicidade ali dentro. Então, nós vamos aguardar um pouquinho mais para compreendermos a simbologia da noiva. Deixem isso aí anotado de cantinho, né? Uma hora nós chegaremos lá. Mas o noivo aqui é Jesus. Quem tem a noiva é o noivo. Aquele que o ouve e alegra-se por ouvir a voz do noivo. Olha, aquele que o ouve e alegra-se por ouvir a voz do noivo. Quem ouve a voz do noivo? A noiva. Então, não é uma multiplicidade. Tá? Que cria uma multiplicidade. Todos vão a ele. Tá? Fiquem com essas pistas por enquanto. E nisso consiste minha alegria completa, falou João Batista. Olha a frase final dele. Frase final. Ele deve crescer, eu diminuir. A missão, o ministério, a atuação, o número de pessoas que o acompanham, que o ouvem, crescente. Eu que vim antes dele para abrir caminho por ele, diminuo. Então, o que está aqui posto, dado a mim, diminui, porque por causa do que lhe foi concedido, é maior. E eu reconheço, é o que o João está dizendo, eu reconheço que o que ele é, o que é concedido a ele, vai fazer aumentar a atuação. O que é concedido a mim, diminuir, né? Então, pronto, João Batista fecha a participação dele nesse evangelho com essa passagem, né? E nos dá um tom, nos dá o tom do alto escalão
que estava ali sendo representado por Jesus. O portal que ele é concedido por Deus. Muito interessante, né? Muito inspirador mesmo. O quanto que com presença a pessoa consegue responder assim, né? Não alimentou a fofoca, não deixou de mostrar que o comparativo é válido, não precisou se diminuir de uma maneira negativa. Se colocou com honras em seu devido lugar, que ele sabia que era o dele. Ai, tô me sentindo menos, porque o outro é mais do que eu. De jeito nenhum. A ele foi concedido. Esse posto é dele, não é meu. Esse posto dele vai crescer e o meu diminuir. Isso não faz do João Batista postura de inferioridade, sou menos no aspecto negativo, é um reconhecimento. Qual a nossa dificuldade hoje? Também de dar esse reconhecimento. Espera aí, aquela pessoa ali, ela é superior a mim em esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Isso não faz de mim inferior, um ser inferior, mas nesses critérios, essa pessoa é superior a mim. Então, isso nela vai crescer e em mim diminuir. Sem que a comparação crie sementes, raízes negativas, mas que revele a dinâmica do que é ao se comparar uma coisa com outra, uma habilidade com outra. Aqui o batismo era habilidade comparada. Ele vai crescer e o meu diminuir. E olha que eu sou João Batista. Ele é Jesus. É maior. Deus concedeu a ele algo maior. Eu não sou menos por isso, mas é diminuído, né? É diminuído. Muito bonito mesmo. Peguemos aí nossas percepções e semana que vem encontro vocês. Um grande abraço e até.